Panificação, a arte de fazer pães. Introdução. A panificação é uma das artes culinárias mais antigas do mundo. Desde os tempos antigos, o homem tem aprendido a transformar a farinha e a água em pão. A panificação é uma ciência, mas também é uma arte que requer paciência, habilidade e criatividade para produzir produtos de qualidade. A panificação é uma indústria enorme em todo o mundo, com muitas padarias, fábricas e empresas especializadas em produzir uma variedade de pães para atender às necessidades e preferências dos consumidores. Mas também é uma atividade caseira popular, que permite que as pessoas experimentem com receitas e ingredientes e criem seus próprios pães. Neste vídeo, vamos explorar a arte de fazer pães, desde a história da panificação até as técnicas modernas de panificação, bem como os diferentes tipos de pães e ingredientes usados na panificação. História da panificação. A história da panificação remonta a cerca de 30.000 a.C., quando os humanos começaram a colher e moer grãos. Os primeiros pães foram provavelmente feitos a partir de farinha de grãos misturada com água e deixados para fermentar naturalmente antes de serem cozidos em pedras quentes. Ao longo dos séculos, a panificação evoluiu para uma indústria importante em todo o mundo. No Egito Antigo, os padeiros eram considerados uma profissão respeitável e faziam pães de vários tipos, incluindo pães com mel, nozes e frutas secas. Na Europa medieval, a panificação tornou-se uma indústria florescente, com padeiros que criavam pães especiais para ocasiões especiais, como o Natal e a Páscoa. Na França, surgiram os primeiros padeiros profissionais, e a baguete, um dos pães mais populares do mundo, foi criada no século XIX. Técnicas modernas de panificação. A panificação evoluiu muito desde os tempos antigos, com técnicas modernas que permitem produzir pães em massa e com mais rapidez. Hoje em dia, a maioria dos pães é feita em fábricas e padarias comerciais usando máquinas automatizadas que misturam, amassam e assam os pães. No entanto, muitas pessoas ainda preferem fazer seus próprios pães em casa, usando técnicas tradicionais ou modernas de panificação. Algumas das técnicas mais comuns usadas na panificação moderna incluem: amassar à mão. Esta é uma técnica tradicional de panificação em que a massa é amassada manualmente para desenvolver o glúten e criar uma textura mais elástica. Amassar com uma batedeira. Muitas pessoas usam batedeiras para amassar a massa, o que é mais rápido e fácil do que amassar à mão. Fermentação com levedura. A levedura é um ingrediente crucial na panificação moderna, pois é usada para fermentar a massa e produzir dióxido de carbono, o que faz o pão crescer. Fermentação natural. Algumas pessoas preferem usar fermentação natural, que é um processo mais lento e requer mais tempo e paciência, mas pode produzir um sabor mais complexo e uma textura mais macia no pão. Pré-fermentação. Algumas receitas de pão pedem uma pré-fermentação, que é um processo em que uma pequena quantidade de massa é fermentada antes de ser adicionada à massa principal. Isso ajuda a desenvolver o sabor e a textura do pão. Modelagem. A modelagem é uma habilidade importante na panificação, pois ajuda a dar forma e estrutura ao pão. Existem muitas técnicas diferentes de modelagem, dependendo do tipo de pão que está sendo feito. Assar. O tempo e a temperatura de cozimento são cruciais na panificação, pois determinam a textura e a cor do pão. A maioria dos pães é assada em fornos, mas algumas receitas pedem o uso de panelas ou formas especiais. Tipos de pães. Existem muitos tipos diferentes de pães em todo o mundo, cada um com sua própria história, sabor e textura. Aqui estão alguns dos tipos mais populares de pão. Pão branco. O pão branco é feito com farinha de trigo refinada, que é peneirada para remover o farelo e o germe. É um pão leve e macio, mas também pode ser menos nutritivo do que outros tipos de pão. Pão integral. O pão integral é feito com farinha de trigo integral, que inclui o farelo e o germe. É um pão mais denso e nutritivo do que o pão branco, mas também pode ser mais difícil de trabalhar na panificação. Pão de centeio. O pão de centeio é feito com farinha de centeio, que tem um sabor forte e característico. É um pão popular na Europa e muitas vezes é servido com queijo ou carnes frias. Baguete. A baguete é um pão francês longo e fino, que é crocante por fora e macio por dentro. É um pão popular em todo o mundo e pode ser servido com manteiga, queijo ou molhos. Pão de forma. O pão de forma é um pão em forma retangular que é comumente encontrado em supermercados. É feito com farinha branca e pode ser fatiado facilmente para fazer sanduíches. Pão de fermentação natural.
O pão de fermentação natural é feito com uma massa-mãe, que é uma mistura de farinha e água que é deixada fermentar naturalmente. É um processo mais demorado, mas pode produzir um pão mais saboroso e nutritivo. Ingredientes na panificação. A panificação envolve o uso de muitos ingredientes diferentes, cada um com sua própria função e importância. Aqui estão alguns dos ingredientes mais comuns usados na panificação. Farinha. A farinha é o ingrediente principal na panificação e é usada para dar estrutura e textura ao pão. Existem muitos tipos diferentes de farinha, incluindo farinha de trigo, farinha de centeio e farinha integral. Levedura. A levedura é um organismo vivo que é usado para fermentar a massa. A levedura consome açúcar e produz dióxido de carbono, o que ajuda a massa a crescer. Água. A água é usada na panificação para hidratar a farinha e ajudar a ativar a levedura. Sal. O sal é um ingrediente importante na panificação, pois ajuda a melhorar o sabor e a textura do pão. O sal também ajuda a regular o crescimento da levedura e a evitar o excesso de fermentação. Açúcar. O açúcar é frequentemente usado na panificação para alimentar a levedura e dar sabor ao pão. O açúcar também ajuda a produzir uma crosta dourada no pão. Gordura. A gordura pode ser adicionada à massa para tornar o pão mais macio e úmido. As gorduras comuns usadas na panificação incluem manteiga, óleo vegetal e banha. Dicas para a panificação. A panificação pode ser um processo desafiador e requer prática e paciência. Aqui estão algumas dicas úteis para ajudá-lo a fazer pães deliciosos em casa. Use ingredientes frescos e de alta qualidade. A qualidade dos seus ingredientes afetará diretamente o sabor e a textura do seu pão. Certifique-se de usar farinha fresca, levedura ativa e outros ingredientes de alta qualidade. Meça seus ingredientes com precisão. A panificação é uma ciência exata e requer medidas precisas de ingredientes. Use uma balança de cozinha para medir com precisão seus ingredientes secos e líquidos. Amasse a massa com cuidado. Amassar a massa é uma das partes mais importantes do processo de panificação. Certifique-se de amassar bem a massa para desenvolver o glúten e criar uma textura macia e elástica. Permita tempo suficiente para a fermentação. A fermentação é um processo crítico na panificação e pode afetar diretamente o sabor e a textura do seu pão. Certifique-se de permitir tempo suficiente para que a sua massa cresça e se desenvolva. Pratique a modelagem. A modelagem é uma habilidade importante na panificação e pode afetar a aparência e a textura final do seu pão. Pratique diferentes técnicas de modelagem para encontrar a que funciona melhor para o tipo de pão que você está fazendo. Controle o tempo e a temperatura de cozimento. O tempo e a temperatura de cozimento são cruciais na panificação e podem afetar a cor e a textura do seu pão. Certifique-se de seguir cuidadosamente as instruções de cozimento da sua receita. Conclusão. A panificação é uma arte antiga que tem sido praticada por muitos séculos em todo o mundo. Fazer pão em casa pode ser uma atividade gratificante e relaxante, e pode resultar em pães deliciosos e nutritivos. Com a prática e o tempo, qualquer pessoa pode se tornar um padeiro habilidoso e criar pães deliciosos em casa. Esperamos que este vídeo tenha fornecido algumas informações úteis sobre a arte da panificação e tenha inspirado você a experimentar novas receitas e técnicas em sua própria cozinha. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e compartilhe com seus amigos e amigas. Inscreva-se no canal para ser avisado de novos vídeos. Até mais!